Mente. Com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Bom dia, Elisângela, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes e internautas. Beijo. Com os pés na cabeça. Hoje você vai falar de um fetiche, né? Exatamente, um fetiche. Podolatria. Podolatria. Para quem não sabe, ou para quem sabe, mas não sabia que tinha esse nome, o que é exatamente podolatria? Podolatria ou também pode ser chamado de podofilia. Podofilia também. E que é interessante a gente deixar claro, até porque CBN é cultura, né? Sim, claro. Se você digitar podolatria na internet, aparece uma série de textos e artigos confundindo com pedofilia. É mesmo? As pessoas confundem. Então, pedofilia, né, também é uma parafilia, ou seja, é um tipo de desvio sexual onde as pessoas têm interesse sexual por crianças. Isso é pedofilia. Podolatria é um fetiche ou talvez até uma perversão, como alguns psiquiatras costumam denominar. Mesmo? E aí a gente vai fazer a diferença entre um e outro. Por que disso? É quando a pessoa tem desejo sexual pelos pés do parceiro. O interesse dela é exclusivo. Única e exclusivamente nos pés. Nos pés. Então, como que a gente vai diferenciar isso, Elisângela? Não, quanto é fetiche só, tipo assim, aquela pessoa que gosta, fala, ai, que bonitinho, pezinho, uma unha feita, vermelhinha, enfim, não importa. Quando vira um problema, exatamente a questão da exclusividade. Uma coisa é você estar numa relação onde o seu parceiro ou a parceira, porque detalhe, as pessoas acham que isso é um fetiche tipicamente masculino, mas não é. Ah, não é. Também tem mulheres que têm esse tipo de isso é um fetiche, não é um distúrbio, transtorno, não. Vai ser considerado pela excesso. Psiquiatria um distúrbio quando tiver uma exclusividade, ou seja, o parceiro ou a parceira deixa de lado, não precisa inclusive de ter penetração. Só para fazer. O desejo e a satisfação sexual acontece exclusivamente em relação ao contato com os pés. O contato com os pés, o lamber os pés, o beijar os pés. E não precisa haver o sexo propriamente dito, a penetração, o sexo oral. Só nada esse disso. ato. Só o pé já resolve o problema. Já sacia Exatamente. a vontade e o desejo. Isso vai crescendo, vai piorando, vai se acentuando? Como é que acontece esse processo? Isso vai... Ou já é um desvio ou um distúrbio instalado, pré-instalado? Você quer dizer desde a infância? Muitas vezes, né, a causa que a maioria das pessoas tentam entender. Por que isso acontece? Então, a gente não sabe, a mente é uma coisa muito complexa ainda, a gente, na realidade, sabe pouquíssimo sobre ela, apesar de tanto estudo que a gente tem, né? Mas, na maioria das vezes, pode ter a ver com alguma fixação, né, da criança, alguma carícia, alguma coisa, alguma cena, alguma imagem ela pode ter gravado e aquilo ter sido um momento muito sexualizado, porque a criança é um outro tipo de sexualidade, mas a criança também. Existe a sexualidade infantil. Sim. E isso fica gravado de alguma forma. Alguns neuropsicólogos dizem que também pode ter a ver que a região, quando ali no processo embrionário, a mesma região de onde é formado, né, os pés, é a região de onde é formado os genitais. Então, que também será que tem alguma ligação, né? É uma suspeita, mas também não temos nenhuma garantia. É só uma hipótese, né? Então, porque são coisas muito diferentes, né? Muito diferentes. Você vê, o que você estava falando, o cérebro humano é uma caixinha de surpresas, né? Tanto se estuda, mas a gente ainda questiona tantas coisas que não tem resposta. Sim. O ato sexual em si, a penetração em si, é totalmente diferente desse fetiche, ou seja, não chega nem fisicamente próximo. Será que a saciedade é intensa tanto quanto um orgasmo pela penetração? Sim, tanto quanto. Mesmo nível? Mesmo nível. Não, por Que isso loucura, não precisa. Né? Por isso não precisa. Sim. E aí, por isso que é interessante a gente diferenciar. Peraí, o meu parceiro ou a minha parceira, ele só curte, acha bonitinho, vai ali dar uns beijinhos e pronto, acabou. E depois a gente continua lá no rally rola, ou não. É só aquela exclusividade ao tempo todo, só o pé. É como se a pessoa praticamente esquecesse
O resto Porque do corpo. eu acho que, assim, eu sou leiga no assunto, mas acho que isso pode trazer muito problema para o casal, porque é o seguinte, existe o passivo e o ativo. Né? Tem a pessoa que tem esse fetiche pelo pé, mas quem recebe essa carícia, quem é acariciado no pé, quer ser saciado de alguma outra forma. Exatamente. Ou E aí seja, é não corresponde, aí dá choque. É aí que está o problema. Como a gente sempre fala aqui, né, Cris, nos programas, quando os dois estão de acordo, não temos um problema. Quando só um problema é quando saciado, só né? um. Exatamente. Vai chegar um momento que o outro vai ficar na carência e vai falar, pô, mas você vai ficar aí só no meu pé, meu filho. E aí? Eu vou te chutar. Eu não contenho a minha curiosidade, sempre pergunto isso. Você atende muitos casos como esse no seu consultório? Sim, atendo. A gente mais acha comum tão que- incomum, Pois né? é mais comum do que a gente pensa. É muito mais comum, se vocês procurarem, inclusive, na internet, vocês vão achar. Existem sites especializados. E existe algum tipo de preferência, tipo de pé, sei lá? Existe. Algumas pessoas têm preferências, aí varia muito. A curvatura dos pés, o tipo de pé, e vocês vão achar assim, não acredito. Até mesmo pés rachados, É mesmo. sim, pés descalços, sapatos Calejado. calejados, exato. Até chulé, pé com chulé. Ai, meu Deus do céu. Pode ser uma preferência. Mas tem tratamento isso? Isso tem? Tem, né? tem. Claro. Então, o né? primeiro passo, claro, é sempre reconhecer que isso está atrapalhando a vida afetiva dessa pessoa. Lógico. E realmente, como a Cris falou, atrapalha. Não é porque Lá é evidente, você vai né? ficar só transitando, né, nesse espaço e vai esquecer de todo o resto. Então, a gente considera, quando é essa exclusividade, uma parafilia. Parafilia, né, é um termo que vem do grego, e para significa fora, e filia é amor. Então, é fora do amor. Olha que interessante. Olha. Então, quer dizer, é uma questão basicamente sexual, onde às vezes a pessoa tem dificuldade, inclusive, de amar. Porque ela fica tão focada só nessa questão que o amor em si, que Fica é o em que segundo traz a plano. preocupação com o outro, o cuidado com o outro, o cuidado com o prazer do outro, isso acaba se perdendo. Então, o primeiro passo é reconhecer e procurar ajuda. E perceber que psicológica. realmente isso está trazendo prejuízo para aquela relação. Outra curiosidade, as pessoas quando te procuram para tratamento, elas reconheceram isso ou foram alertadas pelo parceiro ou pela parceira? Na maioria das vezes é um pedido do parceiro ou da parceira, e às vezes vão a contragosto. A maioria não. Não é assim, não é nada disso, né? Exagero. Não é exagero e tal. Muitos desistem e acabam terminando o relacionamento. Porque é um vício, na realidade, é uma coisa que é tão intensa que para você abandonar, para a pessoa abandonar, é como se fosse realmente um tratamento onde você vai tentar fazer com que a pessoa extingua né, esse vício. Mas é bem difícil, bem difícil. Ela pode deixá-lo mais sob controle, enfim. Então, Toda cada vez- caso é um Se o caso. fetiche pelo pé pode te causar um pé no traseiro. Se ele for essa exclusividade. Um fetiche, não. Uma parafilia. Uma parafilia. Sim. Fetiche. Fetiche não. Achou o pé aceitável. bonitinho, ai que Aí, fofinho, claro. ai fez o pé hoje, ai amor tá lindo. Ok, sem problema. Lindo. O problema é a exclusividade. Aí tá. Abandono A todo o resto. excessividade, né? É como tudo Toda na vez que a vida, gente fala em vício relacionado à saúde sexual, eu penso logo na abstinência, porque eu acho que todo vício é muito difícil de ser controlado e o processo da abstinência eu acho muito sofrido para a pessoa que está passando por determinado problema, né, Sim, Elisângela? sim. E essas pessoas que têm essa exclusividade, então assim, é comum elas estarem na rua e o tempo inteiro a atenção delas está no pé das pessoas. Olha só. Então, assim, o tipo de sapato, a sandália, a gente encontra na internet. Inclusive, se vocês procurarem, vocês vão encontrar sapatos exclusivos para quem tem esse tipo de preferência sexual. Né? Porque, Ou seja, o mercado aproveita disso também para Interessante. exatamente, lucrar. para poder, Muito bom. não é faturar. Vamos faturar. É. Valeu. Elisângela Pereira, psicóloga, sexóloga, participando conosco mais uma vez do CBN Intimamente, hoje falando de podolatria. Valeu, isso aí. Elisângela. Beijo no coração, Tudo de bom Marcelo. pra você. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchau, Beijo. tchau. Até lá, estaremos te aguardando.